Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Saudações tricolores. Central no ar, mais uma vez, falando de mais uma oportunidade de mercado que surgiu aí, né, de maneira triste com a crise. Crise não, né? A guerra lá na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. E mais um jogador aí que poderia ser interessante para o Fluminense, que está de saída do futebol ucraniano, né? Até por uma questão de sobrevivência. A gente vai comentar bastante sobre ele nesse vídeo, tá? Um jogador que, inclusive, já passou pelo Fluminense, cria de Xerém. A gente vai comentar bastante sobre ele nesse vídeo. Se pode ser útil, se tem vaga, se não tem, enfim, se a posição é carente, se não é. A gente vai comentar bastante tudo nesse vídeo. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Chama a galera para debater o assunto com a gente, chama a galera para conhecer a Central. E você também, né, ativa aí o sininho para não perder nada do que a gente posta, tá certo? Se você gostar demais do nosso conteúdo, quiser nos ajudar ainda mais a crescer, por apenas R$ 2,99 ao mês, o plano de membros mais barato aí do YouTube, você pode ajudar a Central a crescer cada vez mais e a estar espalhando o fluminensismo pelo mundo, tá certo? Eu vou soltar a vinheta aqui e no retorno a gente já comenta bastante sobre esse jogador. Então, meus amigos e minhas amigas, o jogador que eu quero falar hoje estava, né, no Shakhtar Donetsk, que é o zagueiro Marlon, né, cria de Xerém, Marlon Santos, tem apenas 26 anos, né, surgiu aqui em Xerém, um zagueiro muito elegante, muito técnico, surgiu no Fluminense, chegou a ser titular ali no final de 2015, se eu não me engano, mas depois acabou sendo negociado com o Barcelona, por um valor que, inclusive, na época eu achei muito baixo, né? Foi para o Barcelona B, enfim, acabou sendo emprestado, jogou em outros clubes, né, da Europa, teve um destaque bem interessante no Sassuolo da Itália, e foi, nem tem muito tempo, para o Shakhtar Donetsk. O Fluminense até ganhou uma porcentagem lá pelo mecanismo de solidariedade por ser um jogador formado, né, aqui no Fluminense. E, enfim, com essa crise toda, ele não deve ficar no Shakhtar, né? É um jogador que tem até um bom mercado, como eu disse, é um zagueiro novo, né? E zagueiro muito técnico, ele tem boa qualidade com a bola nos pés. Para quem não lembra, ele era volante e depois virou zagueiro na base, né? Mas ele começou a carreira como volante, então, assim, tem uma noção muito boa com a bola nos pés. E, enfim, pode acabar voltando para o Brasil por empréstimo, né? Pelo menos para essa temporada, enquanto a situação lá na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, não se resolve, né? Uma opção aí de alguns clubes ucranianos é emprestar, né, os jogadores, até o Brasil é um jogadores brasileiros, né? O Brasil acaba sendo um bom destino, empresta por um ano, vê como é que fica a situação, depois eles voltam para lá ou são negociados, enfim, para ter uma saída boa ali para todo mundo. E o Marlon é um grande zagueiro, né? Assim, para nível Brasil hoje, ele seria talvez um dos melhores zagueiros aqui do país, tá? Não tem muito o que falar, é um zagueiro muito técnico, muita qualidade. Quando ele jogou aqui no Fluminense, ele ainda era muito novo, muito cru, então ainda cometia algumas falhas. Eu, particularmente, me amarrava nele, gostava muito dele, defendia muito o Marlon, mas parte da torcida do Fluminense não tinha muita paciência, porque dizia que ele se achava muito o Thiago Silva, eu lembro desse papo. Ah, ele acha que é o Thiago Silva, às vezes ele quer sair jogando, sair bonito, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e aí acaba fazendo uma bobagem, acaba entregando um lance. Né? Um lance que eu lembro muito, que me marcou pra caramba, foi na semifinal da Copa do Brasil de 2015. A gente ganhou aqui no Rio 2-1. Teve aquele pênalti roubado em cima do Zé Roberto, que ele se jogou. E aí, lá, eu não lembro se já estava 1-0 ou se foi o primeiro gol deles. Teve um pênalti pro Palmeiras, o Cavalieri pegou o pênalti, mas no rebote, o Marlon, em vez de pegar e bicar a bola pro lado, eu não entendi o que ele fez, ele abriu a perna. Eu acho que ele tentou, tipo, deixar a bola passar para pegar do outro lado, só que por dentro da pequena área. E aí, se eu não me engano, o Lucas Barrios, eu acho, não lembro exatamente quem foi, pegou a bola e fez o gol. E aí muita gente ficou na birra com ele, na bronca, né? Com razão, eu fiquei puto pra cacete também, porque, porra, era só zerar pro lado a bola e, enfim, a situação seria diferente, talvez, enfim, o cenário fosse outro. Mas é um jogador que agora já tá com 26 anos, né? Já evoluiu. Isso a gente tá falando de 7 anos atrás, ele tinha 19, né? Então, assim, isso faz diferença, né? Isso faz muita diferença aí
para o jogador, né? Experiência, ele ganhou e tudo, rodagem na Europa. Então, assim, ele vindo para o Brasil hoje, acho que seria outro jogador, tenho certeza que seria outro jogador, seria um dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Parece que ele foi oferecido para o nosso rival, né? Para o Flamengo, foi oferecido, está sendo estudado, e aí, assim, tem que ver a questão financeira, né? Mas não seria, eu acho que seria muito ruim a gente ver mais um jogador de Xerém indo para lá, porque esse aí, principalmente, eu tenho certeza que ia jogar muita bola. Então, assim, se o Fluminense tiver o que fazer, puder fazer alguma coisa para tentar impedir isso e para trazer o Marlon, eu acho que seria uma boa. Mas aí a gente vai entrar em outro debate também. O Fluminense precisa de zagueiro hoje? Assim, olhando, analisando as peças que a gente tem, eu diria que não. A gente está com um trio de zaga muito sólido, que é o Nino, o David Braz e o Felipe Melo, né? O Felipe Melo, às vezes, jogando de volante, às vezes jogando de zagueiro, né? Ele está alternando ali na posição, mas os três estão muito bem, os três encaixaram muito bem. Você tem no banco o Manuel, que essa temporada, quando entrou, foi muito bem em todos os jogos. O Lucas Claro também tem ido bem, foi bem contra o Botafogo. David Duarte foi bem contra a Portuguesa, não tinha jogado bem na primeira partida dele, mas enfim, também é um jogador que já falei muito dele aqui no canal, né? Eu gostava dele quando vim no Goiás, então achei uma contratação interessante do Fluminense. Então, assim, em tese, a gente tem aí 6 zagueiros, né? Isso ignorando o Luan Freitas, que vive machucado, e ignorando o Matheus Ferraz, que eu prefiro não contar, né? Mas a gente tem aí vários zagueiros no elenco do Fluminense de qualidade, e assim, não é uma posição carente. Só que o Marlon, para mim, se o Fluminense consegue trazer o Marlon, é a famosa oportunidade de mercado. Assim, um jogador que eu considero o Marlon melhor tecnicamente do que todos eles, inclusive do Nino, que eu acho muito bom, tá? Ele é melhor que todos do Fluminense, então elevaria o nível do Fluminense. Mesmo que a zaga não seja o nosso problema, mesmo que a zaga não seja um fraco do time do Fluminense, eu acho que um jogador como o Marlon, se você tiver a oportunidade de trazer, você não pode deixar passar, porque é um jogador de muita qualidade, como eu disse, ele provavelmente seria o melhor da posição no país. Então a gente não pode deixar passar, e a gente pode usar essa carta aí, né, do fato de ser formado aqui no Fluminense, tem um carinho pelo clube e tal. Enfim, pode ser muito interessante essa análise aí por conta do Fluminense. Agora, tem que ver a questão de valores, né? Tem que ver quanto que o Marlon tá ganhando lá no Shakhtar, né? A gente sabe que os times ucranianos pagam salários altos. Ele não saiu, não foi para a Ucrânia em baixa, ele estava em alta lá, né? Jogando bem na Sassuolo. Não lembro exatamente qual foi o valor, mas não foi um valor ridículo da compra. O Shakhtar chegou com a grana mesmo, firme, para levar o Marlon, né? Então, assim, tem que ver a questão do salário e tal. Mas é uma opção ele voltar para o Brasil. Aí tem que ver se o Fluminense vai estar em condições de buscar o jogador. Repito, não é uma posição carente, mas é o tipo de coisa que a gente não pode deixar passar, porque eu acho que seria um jogador que seria um destaque absoluto aqui no país por uma temporada, poderia nos ajudar muito, por exemplo, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, nos torneios que o Fluminense vai disputar esse ano. Não é um jogador para você trazer em definitivo por conta de toda essa questão, um jogador caro. O Fluminense não vai ter bala na agulha para comprar ele do Shakhtar. Mas o empréstimo de uma temporada é papo de resolver o problema do Fluminense até o final do ano, na zaga. A gente vai ter uma zaga muito sólida. Pô, você botaria o David Braz, que está jogando muito bem no banco. Seria uma zaga com Nino, Marlon e Felipe Melo. Pô, é uma zaga muito, muito boa, cara. Muito boa mesmo. E você vai ter o David Braz voando no banco, você tem o Manuel voando no banco, o Lucas Claro bem no banco. Então, assim, você vai ter várias opções. Eu tentaria ver essa possibilidade, sim, tá? De trazer o Marlon. Ia ficar como de zagueiro? Ia, mas eu prefiro que sobre do que falte. Né? Então, assim, ainda mais nesse caso, sendo um grande jogador. Se for para trazer o Rafael Ribeiro, aí não, eu sou contra. Mas o Marlon é muito bom zagueiro. Então, eu iria, sim, atrás dele, tá? Mas essa é a minha opinião, eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham do zagueiro Marlon. Lembram dele no Fluminense? Gostavam dele no Fluminense? Não gostavam? Tem acompanhado ele na Europa? Deixa seu comentário aqui, tá certo? Enfim, vamos bater esse papo aí sobre o Marlon. Eu defendo o retorno dele ao Fluminense. E vocês? Deixa o comentário de vocês aqui, tá certo? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores.